Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A Jo está bem, ela só conseguiu uma consulta para o pai dela, ela foi levar, por isso que não chegaria em tempo, mas está tudo bem, consulta de rotina, tá bom? Então, Edeli, casa é sua. Obrigada, boa tarde a todos, um ótimo evangelho. Então, hoje, muito prazer, faremos a prece inicial, pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre querido, que esteja sempre conosco, sempre acreditando, tendo fé e a esperança. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos aproveitar da melhor maneira a nossa lição de hoje. E só temos, Senhor, a agradecer pelo nosso dia, pela nossa vida, por estarmos aqui juntos, mais uma vez, para podermos agradecer, sempre agradecer. Senhor, estamos aqui em seus braços, pedindo a sua proteção, sua orientação, o seu amparo. Obrigado por tudo que nos dá, por tudo que nos empresta, Senhor, que possamos cuidar de tudo que o Senhor nos dá, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, tudo, Senhor. Só temos a agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre querido. Obrigado, Maria de Nazaré, nossa Mãezinha Santíssima. Obrigado ao nosso anjo guardião. Só temos a agradecer ao nosso mentor espiritual por estar sempre do nosso lado, nos amparando, nos protegendo. Obrigado, Senhor. E dizendo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Posso, chefinha? Então, oficialmente, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Que os bons espíritos nos iluminem para que possamos fazer o evangelho da melhor forma possível. Simples e objetivo. Continuando, então, com o livro Palavras de Vida Eterna, a lição 166 tem título de No Ato de Orar. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, conquanto às deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando esta ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formula a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos,
só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E, se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Nesta lição, Emmanuel usa essa passagem de Mateus, né? Quando Jesus faz uma comparação entre o Pai terreno e o Pai celestial, o Pai do céu. Isso foi dito por Jesus no momento em que lhes pediam explicações de quem era o Pai do céu. Aí ele disse isso. Então, Jesus fez essa comparação com a grandeza do Pai Celeste, nos levando a séria reflexão. Uma séria reflexão. Se nós, que somos homens imperfeitos, não somos capazes de dar uma pedra quando um filho pede um pão, imagine o Pai Celeste que está nos céus. Nesta lição, Emmanuel descreve com muita sabedoria e, ao mesmo tempo, de maneira simples e objetiva, o procedimento de um pai terreno, comparando-o com o Pai Celestial, e nos leva ainda a uma reflexão sobre o ato de orar. Interessante. E Emmanuel inicia essa sua lição dizendo que, embora o Pai terreno enfrente todas as deficiências, ou seja, todas as dificuldades, ele não dá uma pedra ao filho quando lhe pede o pão. E essas deficiências dele nós entendemos como as dificuldades materiais, morais, evolutivas do homem ainda. A ignorância que faz com que ele, às vezes, acerte e, às vezes, erra. Geralmente, errando mais do que acertando. E continua Emmanuel na lição dizendo: o Pai terrestre vai examinar toda essa dificuldade e considerar as circunstâncias, o tempo e o lugar, verificando a real necessidade do seu filho. Aí, Emmanuel cita, nessa lição, vários exemplos. Ele começa com o primeiro exemplo dizendo sobre a criança. Não é para uma criança estar em choro, em prantos, que um pai e uma mãe vai dar uma faca para ela brincar, para ela ficar quieta, parar de chorar, vai dar uma faca. Não, ele vai usar o bom senso e não vai dar a faca para a criança. E ele cita outro exemplo ainda,
o caso de um filho perturbado. Se o filho não está nas condições perfeitas de suas faculdades mentais, o pai não vai dar um cartão de crédito para ele para sair fazer compra, para sair comprar as coisas para o lar. Não vai pedir que ele administre as finanças do lar. Ele não vai pedir, porque ele conhece a realidade de seu filho. O mesmo ocorre com aquele filho que desperdiça todos os bens de sua casa, de seu pai, destruindo completamente o lar. Então, ele não vai dar a esse filho o direito de administrar a casa, porque não tem condições. O pai reconhece que ele não tem condições. E ele cita ainda um outro exemplo, que é o filho sem progresso na escola. Então, veja bem, o filho repete o ano, leva bomba, porque não se esforçou, porque não estudou, não se dedicou, embora tivesse muita saúde, muito apoio do pai, condições, mas ele não se esforçou. O que vai acontecer? O pai não vai dar presentes a esse filho. Não vai falar para ele que nas férias dele vai promover uma viagem para ele. Mesmo que ele peça chorando, implorando, não vai dar, porque ele não se esforçou para ganhar isso. Ele não fez a sua parte. Muito bem. E diz ainda Emmanuel nessa lição, de maneira simples e objetiva. Isso aqui eu acho interessante, gente. Olha só, preste atenção. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes. O que significa isso? Significa o seguinte, que o pai terrestre não dirá para um filho, para um descendente seu, que jamais você terá o que é meu. Você nunca vai receber nada de minha parte. Nada que eu tenho vai ser seu. Você não vai ganhar nada que eu tenho. Veja bem, há exceções. Existem pais, mas com raríssimas exceções, que faz isso. Mas, via de regra, um pai terreno não faz isso. Ele não aniquila a esperança, ele não tira, não quebra a esperança de um filho, mas sim, ele dá chance para ele. O pai vai dar chance de que maneira? Vai acompanhar o crescimento moral desse filho, vai perceber, analisar e perceber quando é que ele atingiu uma certa maturidade, um certo senso de responsabilidade. Aí sim, ele vai dar o que o filho pede, o que o filho merece. Então, diz Emmanuel sabiamente, essas são as atitudes de um pai terreno, de um pai aqui na Terra. E Emmanuel encerra essa lição curta, mas, como disse, simples e muito significativa, dizendo o seguinte, que está aí no último parágrafo dessa lição, que diz: desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano, e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, muito bem. Aí, Emmanuel quis dizer o seguinte, e para a gente ver qual o significado dessa mensagem de Emmanuel, nós fomos ver lá no livro Luz Eterna, Dr. Isaías Claro e mais 2 autores, diz o seguinte lá, é da índole do homem
desde sua origem, pedir ajuda ao Criador, invocando ou mendigando sua assistência para conseguir seus objetivos sem grandes esforços. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, nós temos lá o seguinte: mas quando quiser, aquela passagem que Jesus fala que quando for orar, não façam como os hipócritas que vão numa praça pública e falam em público, de voz alta, para que todos vejam, todos o ouçam, né? Não, ele diz, mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos respondem a Kardec dizendo o seguinte, ele nos ensina o seguinte, que podemos propor 3 coisas na prece. Então, olha que interessante. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu ainda não estou preparado para fazer prece. Eu ainda não sei fazer prece. Prece, meus irmãos, minhas irmãs, não é de maneira alguma discurso, nem palestra. É sentimento brotado do coração. E 3 coisas os Espíritos nos ensinam que deve conter numa prece. A primeira coisa é louvar a Deus, pensar em Deus com uma relação de amizade, uma relação saudável. A segunda é agradecer a Deus, gratidão, agradecer a Deus por tudo, tudo que temos, que somos, que passamos, por tudo. E em terceira coisa, pedir, aí sim, pedir as graças que necessitamos. Mas vejam bem, quando nós pedimos as graças que nós achamos que necessitamos, nós falamos numa linguagem terrestre. Todavia, o Pai que está no céu nos responde numa linguagem celestial, que é diferente. É um significado diferente. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fores orar, entra para o quarto e fecha a porta. Isso aí não significa você entrar num recinto fechado, fechar tudo para orar. Não. Jesus ensina com isso que todos temos um santuário íntimo, onde a presença e o amor de Deus se manifesta pela consciência, pois é lá que estão contidas as leis divinas. Então, nesse recôndito, ou seja, nesse nosso interior, buscamos o silêncio da alma com fé e confiança, fazendo sintonia com o Criador. Agora, não peçamos coisas fúteis. Pensemos bem no que nós vamos pedir. Porque na hora de orar, não adianta você chorar, demonstrar um sofrimento danado, porque Deus não vai avaliar isso, não. Sabe o que ele vai avaliar? É a nossa real necessidade. Isso é que vai valer, é isso que ele vai avaliar. Ele vai fazer isso como nós já vimos aí, um pai aqui na Terra, quando vai analisar se vai dar ou não aquilo que o filho está pedindo. O Pai Celestial, Pai do céu, tem muito mais poder, amor e compaixão que o Pai terreno. Mas tem também muito mais discernimento que o Pai terreno para analisar o nosso merecimento em receber isto ou aquilo que pedimos. Portanto,
No ato de orar, Emmanuel nos ensina que devemos ter serenidade e muita confiança em Deus. E entender e compreender que a misericórdia do Pai é tão grande que nos permite pedir o que nós quisermos. Nós podemos pedir o que quiser, mas Ele nos dará somente aquilo que for melhor para nós. E isso muitas vezes nós esquecemos. Pedimos, fazemos prece, não vem aquilo, mas Deus, por que eu não mereço? Por que ainda nos revoltamos contra Deus? Mas será que aquilo ia ser bom para nós? Será que aquilo ia nos beneficiar? Só Deus sabe. Então, meus irmãos, esta é a grande mensagem dessa lição de Emmanuel, e era esse nosso humilde comentário. Muita paz. Fiquem na alegria e na paz que vem de Jesus. Muito obrigado pela atenção tão grande de vocês a esse ser tão pequeno. Obrigado, Moscoso. É sempre muito bom te ouvir, viu? Te agradeço, chefinha. Elineide, a casa é sua, querida. Estão me ouvindo? Estamos, sabe? A cores e ao vivo. Então vamos assim, nos manter com os pensamentos elevados. Vamos mentalizar esse grande mestre amado Jesus. Vamos visualizar esse irmão com seus braços abertos, envolvendo o nosso planeta bendito, com muita energia, distribuindo essa energia para cada canto onde houver um ser com dor, com dificuldade, que todos possam receber neste instante as bênçãos que vêm do alto. Vamos nos lembrando do marido da Edeli, que ele possa nesse instante também estar recebendo estas energias, fortalecendo o seu corpo físico, fortalecendo o seu espírito. Vamos neste instante, Pai amado, Deus nosso Pai e nosso Criador, agradecendo em primeiro lugar a oportunidade bendita de aqui estarmos, agradecendo pela nossa atual existência. Sabemos, Pai, que por mais dificuldades que passamos, com certeza absoluta, é para o nosso crescimento, é para a nossa melhoria íntima. E assim te rogamos, Pai, que se em algum momento na nossa caminhada deslizarmos, segure em nossas mãos e nos conduza novamente ao caminho do bem, ao caminho que nos leva direto a vós. Pai amado, obrigada, Senhor, obrigada por ter nos enviado Jesus, esse mestre querido, esse irmão maior, que nos trouxe tantos ensinamentos e que ao longo de 2000 anos, Pai, estamos aprendendo e na atual existência, com certeza a melhor de todas, estamos tentando colocar em prática. E para isso, Pai, precisamos da ajuda do nosso anjo da guarda, nosso mentor querido, que está sempre nos intuindo, nos dando os pensamentos necessários para que possamos seguir em frente. E assim, Pai amado, rogamos as tuas bênçãos para todos os lares, todos nós que aqui estamos e por todos aqueles que necessitam de vós. Obrigada, Senhor, e nos despedimos deste trabalho da tarde, pedindo o teu amor e a tua luz. Que assim seja.
Graças a Deus, graças a Jesus e graças à Virgem Maria, Mãe de Jesus.